Foi-me dada a honra de apresentar os intervenientes a seguir, que é um casal de heróis da nossa história, de heróis da luta contra o fascismo e que ajudaram a conquistar aquilo que vocês falaram há bocadinho, que é o tesouro da liberdade. A nossa história está cheia de heróis, naturalmente, da história de Portugal. Estes fazem parte dessa história e se os escrevedores da história forem justos, os nomes deles constarão nos livros. Aliás, a nossa convidada, Conceição Matos, é referida nos livros de história do 5º e 6º ano, do 6º ano, como a Conceição Abrantes. E curiosamente, isto a propósito da correção e da justiça que se faz aos nossos heróis, o relato dela aparece de edição para edição cada vez mais reduzido. Esta sessão de hoje é para que a memória não se perca, né? Para que não se apague a memória, é também para trazer aqui os seus testemunhos, os testemunhos destes heróis da luta contra o fascismo, que passaram as maiores dificuldades, e é esse o testemunho que vamos ter aqui deles e que nós naturalmente agradecemos a sua vinda de Lisboa para nos dar aqui a sua, enfim, falar-nos um pouco aqui do seu passado, da luta que travaram contra o fascismo. Muito obrigado, Conceição Abrantes, a Domingos Abrantes e Conceição Matos ali para a mesa, se faz favor. Ora bem, pronto, eu peço desculpa por este improviso, mas não sabia como é que isto estava coordenado. Alguém tem que dar o mote. Pronto, mas todos vós viram algumas coisas nestes últimos dias, pelo menos nas comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, e também a propósito desta exposição, desta vinda do Domingos Abrantes e Conceição Matos, com certeza que leram também alguma coisa. Domingos Abrantes tem histórias encantadoras sobre as suas prisões. É um dos protagonistas de uma fuga das mais célebres das fugas da prisão do fascismo, uma fuga de Caxias no carro de Salazar, que tinha sido oferecido por Hitler, um carro blindado. Bom, é um dos protagonistas dessa fuga. Conceição Matos também há muitas histórias, naturalmente, que eles nos vão aqui transmitir. Sei que uma delas teve logo no início 3 dias seguidos de interrogatório, que nem à casa de banho lhe permitiram ir. Enfim, são histórias que provavelmente vocês contaram e que ela, se quiser, depois aqui pode partilhar connosco. Mas eu daria a palavra, talvez, então começaria pela Conceição Matos. Também nos livros é referida como Conceição Abrantes. Se vocês virem a referência a Conceição Abrantes, é a mesma pessoa, naturalmente o nome de casamento. Curiosamente casaram na prisão, de maneira que estiveram em prisões no mesmo tempo, e diferentes ao mesmo tempo, em tempos diferentes, e tiveram que casar na prisão porque não tiveram outra forma de o fazer. Pronto, e deixava então, passava a palavra, e depois, se quiserem, haverá com certeza um período de perguntas que vocês têm essa possibilidade, vão pensando nelas e depois coloquem-nos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a falar sobre o 25 de Abril. Espero que compreendam as dificuldades que posso ter ao falar em questões que se prendem com a minha condição de resistente antifascista. Porque isso está associado a momentos dolorosos, como a clandestinidade, as prisões, as torturas e a perda de muitos companheiros. Por muito doloroso que me seja recordar esse passado, aceitei estar aqui por uma questão de dever. Para que os jovens, para quem a liberdade e outros direitos é tão natural como respirar, saibam que tudo isso foi negado aos seus pais e avós. Para que saibam que milhares de portugueses deram o melhor das suas vidas e não poucos a sua própria vida, para que pudéssemos viver em liberdade e decidir livremente os nossos destinos. Não se pode compreender verdadeiramente o que representou o 25 de Abril se não se souber o que foi a ditadura. Se se pudesse resumir em poucas palavras o que representaram 48 anos de ditadura, diríamos que representaram a privação de todas as liberdades fundamentais, o direito de organização e manifestação, a proibição da livre expressão de pensamento, a brutal repressão contra os opositores, miséria, imigração em massa, guerras coloniais, obscurantismo cultural e moral, censura e proibições sem fim.
Os 48 anos de ditadura tornaram o Portugal num país mais atrasado da Europa. Um país em que a miséria extrema, para a grande maioria das populações, coexistia com imensas riquezas nas mãos de um escasso número de famílias. A miséria, como forma de viver dos portugueses e, em particular, dos trabalhadores, era o resultado de baixos salários, os mais baixos da Europa, do desemprego, da quase ausência de segurança social e apoios sociais. Trabalho infantil, analfabetismo, mendicidade, prostituição eram chagas de uma dimensão assustadora. Portugal era um país onde existiam sem fim de proibições, inclusivamente interferindo na organização da vida de cada cidadão, incluindo manifestações de afetos. Proibições que, embora atingindo a população em geral, afetavam as mulheres de forma particular. As enfermeiras, telefonistas e hospedeiras de bordo estavam proibidas de casar. Manifestações de afeto na via pública, como dar um beijo, podiam acarretar pesadas multas. Não eram permitidas escolas mistas, como hoje estão aqui rapazes e raparigas. Nessa altura, os rapazes estavam num lado, as raparigas estavam no outro. As professoras não se podiam maquilhar e eram recomendadas a usar roupas discretas. Precisavam de autorização do Ministério da Educação para se casar. E como se isso não bastasse, eram obrigadas a atestar a idoneidade moral do futuro marido e a sua capacidade financeira para manter uma família. Foi a tudo isto e a muito mais que o 25 de Abril pôs fim e tornou possível a liberdade sindical, de reunião, de associação e de expressão de pensamento, eleições livres e de formação de partidos políticos, fim das guerras coloniais, salário mínimo nacional, melhoria geral dos salários, subsídios e desemprego, pensões e reformas generalizadas a todos, direito à saúde, educação e segurança social. As mulheres foram quem mais ganhou com o 25 de Abril. Elas que eram as principais vítimas do fascismo, discriminadas na sociedade, na família, no trabalho, na escola e em todas as áreas da vida. Na prática, eram consideradas como cidadãs de segunda. A título de exemplo, salienta-se que as mulheres não tinham direitos que eram concedidos aos homens. Os maridos tinham legalmente um poder discricionário e humilhante sobre as mulheres. Detinham poder marital e paternal. Podiam proibir as mulheres de trabalhar fora de casa e de exercer atividades comerciais. Podiam abrir correspondência das mulheres. Isto era mal para os miúdos. Só podiam viajar para o estrangeiro e abrir conta bancária ou movimentar cheques com a sua autorização. Os salários das mulheres eram muito mais baixos que os dos homens. A vida das mulheres trabalhadoras, sem qualquer tipo de apoios sociais, à infância e à maternidade, era um tormento. O acesso das mulheres ao ensino superior era muito limitado. Profissões como a magistratura, diplomacia, militares, estavam desvedadas. O divórcio, em caso de casamentos religiosos, era proibido. O 25 de Abril pôs fim à discriminação da mulher na sociedade e na família. As conquistas alcançadas pelas mulheres foram de tal ordem importantes que se pode dizer que se deu uma revolução na revolução. Mas os jovens devem saber e os mais velhos não devem esquecer que durante 48 anos o povo português lutou pela liberdade, que em cada momento houve sempre quem resistisse. Alguém que disse não em milhares de lutas nas fábricas, nos campos, nas escolas e nas ruas, exigindo a liberdade, melhores salários, pão e trabalho, contra a vida cara, o fim das guerras coloniais e um sem fim de reivindicações. É preciso que os jovens saibam e que os mais velhos não esqueçam que resistir, dizer não à ditadura, significou a prisão para dezenas de milhares de portugueses, alguns durante mais de 20 anos. Significou serem sujeitos a brutais torturas, a serem assassinados nas ruas e nas prisões, que o Tarrafal é um símbolo de horror fascista onde assassinaram 32 antifascistas. As mulheres tiveram na resistência um papel destacado. Não poucas estiveram na primeira linha das lutas. Na sua esmagadora maioria, gente anónima, mas que pela sua ação corajosa fizeram história. O 25 de Abril é inseparável da sua participação na resistência. Catarina Eufémia, uma jovem operária agrícola de Balizão,
foi assassinada pela GNR quando com outras mulheres reivindicava pão e trabalho. Permanece como um símbolo trágico da luta abnegada de tantas mulheres que na clandestinidade, durante anos privadas de convívio com a família e na prisão, pagaram muito caro por resistir, por dizer não. A minha história é apenas uma de entre muitas outras histórias, exemplo vivo de que era a repressão que não poupava as mulheres, ajudará a compreender melhor do que falamos. Fui presa 2 vezes, uma em 21 de abril de 65. Estava sozinha em casa, o meu marido não estava. Já há uma semana que estava fora, eu estava completamente só. Tocaram à porta, eu espreitei à vigia e vi 2 homens. 2 homens, logo àquela hora, 4h30 da madrugada, pensei logo que era a PIDE. Entretanto, arrombam a porta, eu, nesse entretanto, fui ao quarto, despejo um frasco de álcool no chão, em cima de uns papéis, queimei-os. Tinha o fósforo. Portanto, costumava levar uma panela para o quarto, nessa noite não levei, por esquecimento. E, portanto, tive que fazer aquilo mesmo no soalho. Que o soalho, ainda há uns anos atrás, calhei ir a essa casa, ainda lá estava o soalho queimado. Entretanto, entraram as GNRs, 2 GNRs e uma brigada de PIDs, não sei quantos, não faço ideia, uns 12. E, entretanto, puseram-me pistolas ao peito, a dizer que para me identificar e não sei, para fazer uma série de interrogatório. Mas com as pistolas mesmo junto ao peito e a dizer que, a ameaçar-me de morte. Não é? E, entretanto, cada vez que eles me apontavam as pistolas mesmo no peito, eu punha os braços para baixo, fazia força com os braços para baixo. Portanto, não me identifiquei, eles estavam fartos de saber quem eu era, não é? Mas não me identifiquei e, portanto, continuaram com o interrogatório. E estive em casa, assisti a eles embalarem as coisas todas, por exemplo, caixotes de livros e isto. E entretanto, portanto, não pude fazer o sinal nessa noite, nesse dia, o domingo, vinha para casa e eu tinha que fazer um sinal para ele poder entrar, que era pôr uma caixa de fósforos junto a um posto de eletricidade, bastante longe dali. E, portanto, como estava presa, não pus a caixa de fósforos, não pus lá o sinal. Entretanto, estiveram ali comigo até às 10, um quarto para as 10 da noite. Ao meio da tarde, entretanto, começaram a dizer onde é que está o gás, não acreditaram que fosse eu que tivesse queimado o chão, ou que tivesse queimado os papéis. E, portanto, assaltaram a casa da vizinha para ver se encontravam o Domingos, claro. Entretanto, fui interrogada várias vezes ali, portanto, foi um dia inteiro, não é? Desde as 4h30 da madrugada até um quarto para as 10 da noite. E, entretanto, a minha vizinha do lado, onde eles tinham ido a casa, foi lá para dizer aos PIDs se podiam dar-me de comer. E eles disseram que eu não precisava de comer. Pronto, mas, entretanto, estive ali aquela noite, quer dizer, vesti a roupa e resolvi, na roupa normal, vestir um casaco comprido, um casaco daqueles de inverno, portanto, comprido de fazenda, por cima da roupa. Portanto, pensei que o casaco podia-me fazer falta e que eles podiam não me dar a roupa. E realmente eu adivinhei, porque realmente não me deram nada. Fui presa com a roupa que trazia o corpo e não me deram nunca mais nada, nunca mais vi roupa nenhuma, roupa minha. Entretanto, levaram-me para a Maria Cardoso. Maria Cardoso é a sede da PIDE. E então lá na sede da PIDE está quem me recebe é um inspetor inspetor, que me diz: minha senhora, faz favor de entrar, está em sua casa. Mas, entretanto, começou com os interrogatórios e a dizer que a minha mensagem de morte e isto e aquilo. Entretanto, eu penso que eu tive ali muitas horas, e sempre a ser interrogado e não sei o que mais, e penso que me levaram para Caxias, porque hoje nós sabemos que foi assim, não é? Porque o Domingos foi às 3 da manhã para Caxias, foi nessa altura que eles me levaram para Caxias para não me cruzar com ele. Também não podia não me cruzar, mas verdade. E, entretanto, levaram-me para Caxias e lá em Caxias fiquei numa sala sozinha, completamente só, portanto tive 2 meses e tal,
isolada, completamente isolada, sem ter lápis, sem papel, sem nada, nem relógio, nada, absolutamente nada. Portanto, ficaram com tudo. Até que, de vez em quando, que aparecia um carro que vinha de Lisboa, não é? Portanto, vinha da PIDE, trazer presos. Normalmente eles vinham trazer presos a Caxias e depois levavam outros presos para interrogatórios. Eu fiquei à espera, achava que não podia passar assim, sem ir lá mais vezes, não é? E então porque eu pensei que vinha uma carrinha, não era, portanto eu ia espreitar lá às grades, e entretanto começo a querer contar os dias que estava ali, e a única forma que eu encontrei de contar os dias era com a unha fazer um risquinho no armário que lá estava de madeira, e todos os dias fazia ali um risquinho com a unha. Portanto, e então estive ali completamente isolada, sozinha, sem nada, sem poder mudar de roupa nem nada, qualquer peça de roupa. E então, às tantas, aparece uma carrinha que eu vou espreitar às grades e vejo PIDs, quer dizer, não os conhecia, mas calculei que eram PIDs, e quem mais? E então vinha uma pessoa, um homem, que me pareceu o Domingos. E nessa altura, fiquei, porque eu não tinha feito o sinal, logo ele não devia estar preso, em princípio. Mas então, quando eu olhei para a cabeça, vi que ele estava careca, completamente sem cabelo. E eu aí fiquei com a ideia que não era ele, quer dizer, nunca mais pensei que era ele, porque ele realmente tinha muito cabelo, não é? Nessa altura, claro. Entretanto, essa carrinha chegou e eu comecei a ouvir passos para o corredor, para o meu lado, porque aqui havia dois corredores enormes, de um lado e do outro, e então, nesse corredor, veio o guarda chamar-me para ir à polícia, para ir para Lisboa. E então lá me levaram, portanto, a carrinha que eu trouxe a ele, quer dizer, agora já posso dizer isso, embora eu só soube que ele tinha sido preso 2 meses e tal depois, porque eu tive meses sem saber dele, sem saber que ele estava preso, sem ter a certeza, portanto. E, portanto, era realmente ele. Deixaram-no a ele e levaram-me a mim. Fizeram o mesmo, quer dizer, quando estava lá na PIDE, lá na Maria Cardoso, trouxeram-me para Lisboa mais cedo, precisamente para ele ficar. Entretanto, fizeram ao contrário no fim. Entretanto, vou para Caxias, para a Maria Cardoso, e aparece-me o Tinoco, que era o inspetor, chamado Tinoco, e disse-me, começaram os interrogatórios, e como eu não dissesse nada, ele disse, olha, então há uma coisa que eu quero dizer, é que daqui não sai ninguém sem falar. Se vão lá para a rua dizer que não falaram, isso não é verdade. Portanto, daqui, ou só sai, se não falar, ou só sai para a morgue, ou para o Júlio de Matos. Júlio de Matos, portanto, manicômio. Diz lá, eles não sabem o que é não falar. Mas quer dizer, não falar é não denunciar. Não denunciar ninguém, não falar, sei que perceberam, não é? Não falar, não dizer aquilo que a PIDE queria, era não falar nos companheiros, no meu marido, inclusivamente. E não era o meu marido, isso eu nem estava em causa, sabia? Era tudo aquilo que eu sabia, não é? Que denunciar outras pessoas para serem presas. Entretanto, ele disse, pronto, aqui para a Molga, só para os Júlio de Matos, não sai ninguém. E disse-me, e mais uma coisa, enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. Só vai à casa de banho depois de falar. E vai fazer as suas necessidades todas aqui nesta sala, que era uma sala muito pequenina, onde estava uma mesa mais pequena que esta, e estava uma PIDE e estava eu. E eles iam-se revezando de 4 em 4 horas. Eu é que ia ficando sempre. Os presos, eu estou a falar no meu caso pessoal, mas isso era comum a todos os presos. E, entretanto, eu não acreditei que ele não me deixasse ir à casa de banho. Eu achei assim, mas o que é que eu vou ficar aqui? De modo que fui ficando e realmente não vi que não ia mesmo. E então houve uma altura que me agachei assim no chão e tentei fazer as necessidades. E, entretanto, entraram de rompão, por a porta adentro, imensos PIDs. E eu levantei-me imediatamente e, portanto, não cheguei a fazer. E, portanto, fui aguentando, que ainda hoje tenho problema, sempre tive
um problema precisamente por esse problema desse período, e comprovado por médico. Mas isto para dizer o seguinte, eles continuam, pronto, cheguei a uma altura que tinha mesmo que fazer, não é? E então, o que é que eles faziam? Iam-me despindo cada peça para limpar o chão, para pôr nos excrementos. E então, e queriam-me obrigar a levar as peças sujas, a minha roupa suja, para a casa de banho. E eu recusei-me sempre, disse que, aí nessa altura eu disse, se não vou à casa de banho, também não sou eu que vou a isso, podem matar-me, façam o que quiserem, mas eu não vou levar isso. E então eram eles que arrastavam a roupa e foram tirando a roupa e durante esses dias, portanto eu estou a contar assim isto muito por alto, não é? Porque 3 dias e 3 noites ali, comparado com muitos outros, que, por exemplo, o Domingos teve 16 dias e 16 noites, por exemplo, ele e outros também, e mais, uns menos, outros mais, outros não tiveram nada, mas isto para dizer assim, mas 3 dias e 3 noites é muito tempo, quer dizer, a tortura de sono é terrível. Fui espancada brutalmente naquela altura, mas, portanto, a tortura de sono e os vexames, as pessoas, quer dizer, nem eu sou capaz de contar as conversas entre eles, só para me vexar, era um nojo, era uma coisa impossível, que eu acho que nunca falei nisso, nunca contei, porque realmente é tão chocante que... e depois acabava por vir um dia, depois diziam-me que o Domingos era um desertor, que tinha desertado, não sei o quê, que era não sei qual, portanto, tratavam o Domingos como que fosse um criminoso. E as outras pessoas, claro. E então depois começaram-me a dizer que o Domingos já tinha falado, porque é que está aqui a resistir, está armada a heroína, quando afinal ele já disse tudo, tem mais responsabilidades e já disse tudo. E portanto, depois às tantas, quando eu já estava, portanto, entretanto comecei a ter alucinações, comecei a ver, a primeira coisa que vi foi um bicho, um aranhiço grande no pé da tal mesa. E depois comecei a ver as paredes a mexer, gritos, que eu não sabia se eram gente a ser torturada, se eram mesmo gritos, portanto, se eram alucinações, e assim sucessivamente, portanto, até que depois deixei de comer, só vomitava, entretanto vinha um PID, dizia que era melhor que ao Domingos se eu não queria ir com ele ao café, e porque é que eu não falava porque podia sair, porque é que está aqui porque quer. Entretanto, a guarda, a PID, que estava nesse turno, numa das PIDs que teve nos turnos, porque eles eram revezados de 4 em 4 horas, e então uma das PIDs que dizia-me, eu tenho vergonha de ser mulher, não tenho vergonha de estar a fazer as necessidades aí no chão, portanto, como que eu fosse a responsável de não ir à casa de banho. E ela dizia, pois, mas não vai porque não quer, porque se falar não... Então, portanto, depois chegam, e continuei sempre com aquelas torturas e espancamentos, até que chegou uma altura que, uma manhã, nessa noite estava um homem, das últimas 4 horas, e entrou uma mulher, que era uma Mariette, que já tinha estado comigo várias vezes ali, e chegou e disse, vinha para render o outro, e disse para o inspetor, para o Tinoco, ó, meu inspetor, porquê é que não traz aqui? Ela ainda cá está. Então não falou ainda. Traga a Leninha, com a Leninha ela vai falar com certeza. E isso era desconhecido para mim, não sabia quem era essa Leninha. Entretanto, depois há uma altura que me aparece a menstruação, não tinha sequer nada para me proteger e sem me lavar, sem nada, até chegou uma altura que ele disse, mas ele está tão preocupado que não tenha os pés. Bom, não interessa, agora não vale a pena estar a mexer mais nisto. Agora, o que é? Então, mais tarde, chega ao Tinoco, já à noite, e diz, olha, vistam-lhe o casaco. Por isso é que eu digo que o casaco fez mal. Nessa altura eu estava
com uma combinação por cima do sutiã das coisas. Uma combinação, não sei se sabem o que é uma combinação, era uma peça que se usava antigamente, eu acho que ainda hoje há uma pessoa ou outra que é capaz de usar, que era uma coisa transparente, de nylon. Pronto, e fiquei com essa combinação. E então ele diz, vistam-lhe o casaco, porque o espetáculo é só para aqui. Ela agora ficou assim, mas quando cá voltar, vai ficar nua, completamente nua. E de modo que vestiram-me o casaco e disse, agora, se quiserem, espetem com ela contra uma parede, porque esta quer levar a bandeira do partido em cima do caixão. Então, lá fui para Caxias, levaram-me para Caxias outra vez. Cheguei aqui, mas há uma coisa que eu não contei na altura, de quando tive os 17 dias, contei os 17 dias, que foi os 17 dias que o Domingos esteve na tortura. Nesse dia, nessa altura, não, foi depois disto. Agora é que estou a lembrar. Entretanto, fui para Caxias e a partir daí deixei de dormir. Quer dizer, não dormi aquelas 3 noites, mas continuei depois a não dormir. Ainda hoje tenho problemas de insónias crónicas. Mas deixei de dormir, quer dizer, não consegui dormir. Entretanto, comecei a ouvir bater na parede e eu sabia que cada letra era cada pancada era uma letra, mas não sabia mais nada. E então comecei a tentar perceber o que é que eles queriam dizer, o que é que devia ser uma sala a comunicar com uma outra sala. Depois, mais tarde, soube que eram imensos jovens universitários, entre eles estava o Fernando Rosas. Eu só te falo nele porque é uma pessoa assim mais conhecida. E, entretanto, eu comecei a aprender, a perceber como é que era o bater, o chamar. E então eu fazia. Isto era a chamar. E então eles começaram a perguntar-me, e perguntaram-me o seguinte: quem és tu? Onde é que foste presa? E eu disse onde é que tinha sido, no Montijo, e eles disseram, foste à Pita, era o que se perguntava normalmente. Claro que não foi o Fernando Rosas que comunicou, era um deles. E então ele disse, foste à PIDE? E eu disse que sim. Falaste? Foste torturada? E eu disse sim. Falaste? E eu disse que não. E eles disseram assim, amiga, coragem hoje e abraço amanhã. Portanto, isso ajuda muito, quer dizer, porque depois eu fiz o mesmo com os outros, não é? Cantava à janela para os outros ouvirem que estavam ali pessoas ao lado e não sei o quê, mas quer dizer, e muitas outras coisas. Agora, e claro, e éramos castigados por isto, só estamos a falar à janela já somos castigados. Mas eu já estou a falar depois de uma fase em que eu já estava em regime normal, porque tive 2 meses e tal isolada completamente. E então, nessa altura, portanto, depois deixei, e então, como não dormia, levava à noite e o dia sempre a ouvir a ABCD, quer dizer, já não batia na parede, mas conseguia sempre, portanto, não estava bem, como é natural. Nessa altura havia aqui uma coisa que eu me tinha perdido, mas pronto, passo adiante. Entretanto, volto outra vez. Entretanto, era isto que eu ia dizer, que tem uma certa importância, porque depois não se percebia, porque se eu fui dali, não tinha roupa, e se fui dali só com aquela roupa, como é que eu depois me vesti? E, entretanto, passado um dia, ou no mesmo dia, eu acho que foi mesmo no mesmo dia, abrem a porta e atiram lá para dentro com um embrulho grande, um embrulho de papel pardo, um embrulho grande com papel pardo, e puseram lá para dentro. Eu fui ver o que era a minha roupa toda suja, a roupa que sujei naqueles dias. Entretanto, eu resolvi, num lavatório que lá havia, e tentei lavar aquilo, porque eu pensei assim, mas eu vou lavar mesmo isto, porque eu depois não tenho mais nada para vestir, aquilo nunca mais ficou em condições, mas de qualquer modo. E então lavei aquilo, estendi nos beliches que lá estavam, e, portanto, quando eles me chamaram, já tinha uma parte dessa roupa para vestir. E, portanto, levaram-me outra vez, passados uns dias, levaram-me para a PIDE outra vez, e quando lá cheguei, veio outra vez o Tinoco e diz, agora, o Tinoco com uns quantos, e diz, pronto, agora saem as damas e entram os cavalheiros. Mas a Madalena ele não disse Madalena, não disse nome, agora as 2 ficavam. E, portanto, ficaram então uma Madalena, que é a Madalena que era chefe de brigada, a Madalena e a Odete ou Sete, uma delas. E então essa Madalena era tenebrosa, quer dizer, era conhecida, que depois mais tarde é que eu soube, realmente ela era conhecida das espíritos mais tenebrosas, porque não foi por acaso que eu outro dia, lembro
o inspetor para me trazer a Leninha, portanto a Madalena era a Leninha. Entretanto, depois eles saíram e a tal Madalena começam com os interrogatórios, lá vem outra vez o depido com a máquina de escrever, que isso era normal, era frequente, e assina, não assina, não precisa falar, basta assinar, e portanto, e tentavam que eu falasse. Entretanto, a Madalena diz o seguinte, bom, então não fala, vai ficar mesmo nua. E, portanto, começam a arrancar-me peça por peça. E eu... pronto, isso foi das coisas que mais me marcaram, porque isto foi há 50 anos, não é? Não foi ontem. Mesmo ontem, era quase igual, mas, de qualquer modo, não estava nada à espera. Portanto, por isso é que eu digo, os espancamentos, a brutalidade... Agora, estas coisas, portanto, marcam muito e me marcaram, quer dizer, outras pessoas saem das coisas, e não fui a única que passei por muitas coisas, não digo que não foi tudo igual, não é? Mas, de qualquer modo, houve muita gente que passou por muitas torturas. Mas então, o que é que acontece? E então ela começa, como vê que eu não falo, começa-me a espancar brutalmente, pontapés nas pernas, murros na cara, mas assim mesmo... de tal maneira que a minha irmã mais velha, que é a pessoa que me diz mais isso, diz assim, São, nunca mais me esqueço, quando te fui ver a primeira vez estavas toda negra, quando ela diz negra é uma forma de expressão, ela ainda hoje fala isso, mais velha que eu. Mas isto para dizer o seguinte, foi tanto morro, uma brutalidade, até que ela continua a dizer, fala, não fala, depois fala, não fala a sua curta, não sei o quê, e aos pontapés, e sempre ali, durante horas e horas e horas, até que chega uma altura que ela diz, vamos embora que esta não fala, mas eu por mim, eu espatifava a toda, se quisesse espatifava a toda, e portanto aparece, ainda elas lá estavam, aparecem, então, sim, mas houve uma coisa que eu não contei, quando eu estava completamente desnudada, entram uma série de pides e eu, o que é que eu faço? Quando vi entrar os homens fui-me encobrir na parte aqui da mesa, ela estava ali, eu fui encobrir-me ali e ela, o que é que elas fazem? Empurraram-me para o meio dos homens e portanto, e então eu não sei o que é que aconteceu, pronto, eu hoje não percebo. Eu tinha lido um livro há pouco tempo que era o Arco-Íris, da Wanda Vassilevska, nunca mais me esqueci, até a autora do livro. E, portanto, havia uma moça que a despiram, e, portanto, ela ia na neve, grávida, e eles com as baionetas nas costas dela. E, portanto, eu não via a pessoa, mas parece que via, portanto, e li esse livro. E de modo nessa altura comecei a... Pronto, não era que eu... Mas que ela... Levantei a cabeça como disse, porque é que eu estou agora aqui a encobrir-me, cheio de vergonha. E então levantei a cabeça e comecei, 1, 2, mas aos gritos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando cheguei aos 10 era o Tinoco, mas vinha muito mais atrás dele. E depois comecei aos gritos, 10 canalhas, 10 monstros. O povo há de se vingar, vocês não são homens, nem sois nada. Não sei o que. Bom, disse assim uma série de coisas. E, entretanto, depois eles saíram e elas ficaram ainda, e aparece 2 pides, um com uma máquina fotográfica, e eles disse um deles, o da máquina fotográfica, então eu vinha para fotografar nua e já está vestida, porque entretanto elas sempre tinham vestido, vinha para fotografar nua e ela está vestida, e a outra responde para ele, isto não é, o que é que queria ver a mulher, esta mulher não presta para nada, uma série de coisas. E então ela disse, mas eu vinha para fotografar nua, mas olha, paciência, vamos fotografá-la mesmo assim, mesmo vestida. E então começa ele, um deles, a bater-me aos murros no queixo, a levantar-me o queixo, assim, mesmo murros, e o outro disparava o flash. E assim, isso foram horas e horas naquilo. Ele me dá murros, e depois eu caía para o chão, eles agarravam-me para os sovacos e levantavam-me e sentavam-me na cadeira, depois voltavam outra vez os murros e os flashes,
Entretanto, eu caí outra vez, e eles levantavam-me, punham-me outra vez na cadeira e agarravam-me por sovacos, e isto durou horas. Até que há uma altura que já eles de vez em quando entravam com o papel na mão, que já nem era máquina de escreverem nada, só que o papel já não diziam para eu falar, queriam que assinasse em branco, claro. E então diziam, assina ou não assina, vinham os da porta, aos gritos e tal, eu às tantas, que aquilo já estava tão doloroso, tão no chão, tão não sei o quê, que eu comecei aos gritos e disse, não, mas assim, não, de maneira, não, canalhas, monstros, não sei o quê, matem-me, podem-me matar, mas eu não... E então eles, nessa altura, quando eu comecei assim aos gritos, vieram eu fui-me assim no não, quer dizer, comecei a ficar com falta de ar. Então eles vieram bateram-me na cara e não sei o quê, e foram buscar água e não sei o que mais. Pronto, não vou falar mais nada porque há sempre muitas coisas que eu não falo, mas vocês desculpem realmente, mas estou realmente numa tensão nervosa, portanto fico sempre assim quando falo nestas coisas. Não quer dizer que eu no dia-a-dia falo penso nisto, não penso. Mas quando tenho que mexer nas coisas, ainda hoje me custa. Agora, nós estamos aqui para contar a história, convém dizer isto. Mas muitos morreram, que os atiraram para a escada abaixo. Outros morreram, como já disse há bocado, no Tarrafal. Outros na rua, como o Dias Coelho, que era um pintor, que a tiro foi morto numa rua de Lisboa, etc. Catarina, etc. E muitos outros. E as nossas palavras em alguns aspectos, porque nas canções, no testemunho de Manuel Pena, está o traço do país que éramos e o hino à liberdade que aquelas canções dos cantores de intervenção nos traduzem. Reparai que há numa passagem do texto que leram a referência a um país triste. Essa era sem dúvida uma característica. Um país extremamente pobre. A Conceição já falou esta coisa tão simples. Estão aqui rapazes e raparigas. Para vocês isso é normalíssimo. No tempo do fascismo isso não era possível. Mas pior do que isso, com grande probabilidade, não sei bem qual é a vossa origem social, mas com grande probabilidade alguns serão filhos de famílias pobres, com grande probabilidade a maior parte de vocês não estaria aqui, não tinham sequer direito à escola. Éramos um país de enorme analfabetismo. E se era difícil chegar à 4ª classe, já era uma odisseia. Mas as raparigas, então, com muito mais probabilidade, não iam sequer à escola. Não iam sequer à escola. E, portanto, vocês, quando hoje falam da liberdade, estamos aqui a falar, a cantar, isso era inimaginável. E mesmo que fosse à escola, era inimaginável essas possibilidades de cantar, de ter estas instalações, que é uma grande conquista do 1º de Abril, mas também as professoras eram raras. O número de mulheres diplomadas eram coisas que se podiam contar por os dedos. Quando a Conceição diz que o 25 de Abril, a situação das mulheres era uma revolução na revolução, uma conquista enorme. De facto, as mulheres eram cidadãs de segunda, com questões do que havia mais de humilhante e situações da situação. Também no texto, a certa altura, se refere, bem, claro, já não falamos do serviço de saúde, da segurança social, que eram coisas quase que não haviam, portanto, todas aquelas conquistas de Abril, que nós dizemos conquistas, as portas que Abril abriu, tem de ter em conta que eram coisas que não haviam. Portanto, quando se fala no que foi o 25 de Abril, temos que ver o que era o país, portanto, as portas se fecharam e as portas que se abriram, enormes conquistas que tivemos. Fala-se de um país, repara que no texto há uma passagem que diz que as pessoas fechavam a porta, fechavam a janela para conversar. Para haver rádios clandestinas tinha que ser com tudo trancado, portanto, para que os vizinhos, a polícia, também escutavam quem é que ouvia as rádios clandestinas, neste caso havia só uma rádio clandestina, mas éramos um país vigiado.
no sentido, já não falamos, já aqui se falado, dos livros que não se podiam ler, dos cantores que não se podiam ouvir, tanto dos filmes que eram censurados, né? Cortados. Filmes que tivessem beijos, por exemplo, era uma coisa cortada. E havia também algumas questões de moral, porque o fascismo não era só exploração, repressão, havia também uma moral fascista para a qual os cidadãos tinham ou deviam ser educados nesse sentido. E a Conceição já falou ali no texto que leu, nas manifestações de afeto, que hoje é uma coisa normal. Eu às vezes quando vou às escolas costumo brincar, porque digo que os vossos pais iam todos à falência, né? Havia uma portaria que tipificava as multas por manifestações de afeto. Por exemplo, mão dada, andar de mão dada, que é uma coisa normalíssima nas nossas vidas e na juventude, né? Isso era proibido. Proibido. Não estou a falar nada, uma portaria de 1943. Então um beijo, por isso é que digo que os vossos pais iam à falência, porque isso hoje é normalíssimo, muitas vezes, era uma multa enormíssima. Um beijo na via pública era uma coisa, era um dia de salário de multa. Os fatos de banho, hoje qualquer pessoa usa fato de banho. Devemos ser o único país do mundo, não conheço outro caso, em que o Conselho de Ministros, digamos, presidido por Salazar, determinava o tamanho dos fatos de banho. Né? E quem usasse fatos de banho. E havia pessoas para vigiar o tamanho dos fatos de banho. Né? Mas não era só o tamanho. O decreto também especificava como é que devia ser o feitio, o tamanho e o próprio tecido. E até o próprio tecido. Né? Portanto, isto, um mundo de privações e de proibições. Mas o que eu vos queria chamar a atenção é que a conquista da liberdade não caiu do céu. E é preciso defendê-la. E para defendê-la é preciso saber o que foi anteriormente. E é preciso, este tesouro que temos tem que ser defendido. E uma forma de o defender é vocês saberem o que era antes. E nós dizemos 25 de Abril sempre, mas isto é uma flor que tem que ser regada. E para ser regada é preciso o que perdemos. E saber que se pagou um alto preço por dezenas de milhares de portugueses. A nossa história é uma história que tem os seus pormenores, mas é uma história que não difere de muitos outros portugueses, e como a Conceição disse, nós temos a sorte de ter visto o 25 de Abril, de estarmos vivos, ter saído das mãos da polícia vivos, e houve muita gente que não aconteceu assim. Portanto, houve pessoas que disseram sempre não a isto, a este regime odioso, e que para isso pagaram um preço muitíssimo caro, e nós fazemos parte desse lote. Portanto, quem lutava contra o regime, uma das coisas que tinha que saber era que as consequências que daí adivinham. Não se podia protestar, não se podia reivindicar salários, portanto, não se podiam ler coisas. Mas isso, havia sempre as pessoas que disseram não. E isso significava, uma das hipóteses era ser preso. No nosso caso, agravado pelo facto de sermos clandestinos, éramos, portanto, funcionários do Partido Comunista Português, vivíamos na clandestinidade, com nomes falsos, alugávamos casas com nomes falsos, digamos, tínhamos disfarces para fugir à polícia e, mesmo assim, éramos presos. E quando se era preso, era, obviamente, a tortura, era uma das coisas que estava no horizonte. Aqui. Pronto. Eu, portanto, como já sabeis, fui preso, já foi dito aqui, fui preso 2 vezes. Não vou falar da primeira era bastante mais jovem, mas eu da primeira vez fui preso, fui torturado durante 15 dias. É claro, a tortura, a polícia, porque é que a polícia torturava os presos? Porque os presos sabiam onde havia outras pessoas da organização, queriam saber onde é que estavam as tipografias clandestinas, porque havia tipografias clandestinas que editavam jornais, panfletos, etc, etc. Portanto, a polícia torturava os presos para que eles denunciassem outras pessoas. Quando diz não falar, é não denunciar outras pessoas, dizer onde são as casas clandestinas, onde eram as tipografias, etc. E as torturas assentavam basicamente em quê? Uma era, naturalmente, a tortura física, que podia ser espancado, e houve pessoas que foram espancadas até à morte, portanto, era uma das formas. Era a tortura do sono, portanto, não deixar dormir durante muito tempo, dias e dias, semanas. Era uma coisa que se chamava a estátua, que era obrigar o preso a estar de pé, portanto, não se
não se puder sentar, que é uma coisa extremamente violenta, sobretudo quando se trata de coisas prolongadas. Era a tortura psicológica, portanto, no nosso caso, eu sabia que a Conceição estava presa, ela é que não sabia que eu estava preso, não é? Mas, portanto, a ela diziam que eu já tinha falado, a mim diziam que ela já tinha falado, e, portanto, etc, etc, e a chantagem, e sobre a vida, e sobre a família. E é o isolamento, que não é uma coisa pequena, porque se pode estar meses e meses, não é? Completamente isolado, metido numa cela, sem papel, sem falar com ninguém, sem ter visitas, sem jornais, completamente. Eu, por exemplo, a primeira vez tive 6 meses nessa situação. Portanto, podeis imaginar o que é uma pessoa estar metida num buraco, 6 meses seguidos, sem ter contacto qualquer com o mundo exterior. E há pessoas até que tinham mais dificuldade em suportar o isolamento do que a própria tortura física. Mas eu, portanto, como disse, a primeira vez fui preso na rua. Aliás, fui sempre preso na rua, em circunstâncias diferentes. Da segunda vez, a Conceição já houve aquele acidente de eu não saber se o sinal não estava lá, porque tinha havido uma remodelação da praça onde isso era aplicado. Na primeira vez tive 15 dias torturado, mas com uma grande diferença. Tive primeiro 3 dias, depois tive mais 6, depois tive mais 3 e depois tive mais 3. E vou-vos dizer que é completamente diferente dos 16 dias depois que tive. Os outros 16 dias foram seguidos. É como à noite ao dia. Nem eu sabia que era possível estar tanto tempo na tortura do sono. Eu fui preso, portanto, cheguei à polícia de madrugada, já 3 da manhã, 4 da manhã, já não me recordo. E o inspetor Tinoco, que era um facínora que tinha a responsabilidade de elaborar os processos e de coordenar as investigações, disse-me assim: bem, estávamos a falar de 21 de abril de 1965. E ele disse: você vai ficar aqui até o 1º de maio, né? Porque eles às vezes tratavam você, outras vezes era por tu, etc. Você vai ficar aqui até o 1º de maio, que o PCP está a apelar à manifestação do 1º de maio, e se houver sururu, você paga as falas. Portanto, era uma espécie de... digamos, eu ia pagar porque se fizesse lá fora. E ainda me disse: você agora, se falar, tem mais para contar. Claro, tinha fugido da cadeia, portanto, era mais responsável do partido, portanto, e eu, na minha ingenuidade, ele já me conhecia, eu já lá tinha estado. Eu, da primeira vez, portanto, nem lhes disse nem o nome, nem bom dia, nem boa tarde, nunca me ouviram uma única palavra. E a certa altura já sabiam que eu era, porque eles, quando me prenderam, não sabiam que eu era. Sabiam que eu era clandestino, mas não sabiam o meu nome, já sabiam o meu nome e queriam ouvir da minha boca como é que eu me chamava, e nunca lhes dei esse prazer. E eu, na minha ingenuidade, disse: vocês estão a perder o vosso tempo, porque eu já castigo, vocês já sabem que eu não lhes vou dizer nada, e, portanto, isso é para perder tempo. Mas, claro, a polícia não se convence disso. E, portanto, tive, daquela vez, 16 dias consecutivos na tortura do sono. Tentaram fazer estátua, tiraram uma cadeira, eu deitei-me no chão, não tinha nada a perder. Não é? A cadeira, a certa altura, é uma inutilidade, porque até a cadeira se torna um obstáculo, que a tendência, quem está sentado, a tendência é para adormecer. E, portanto, a polícia não me deixa adormecer. Dá pancadas na cabeça, dá pontapés, fazem um ruído, passavam uma moeda na parede, na mesa, que parece um trovão autêntico, não é? Portanto, a cadeira torce. Mas, como tinham tirado a cadeira, é claro, é a minha obrigação, não me deu a cadeira, deitei-me no chão. O polícia ainda disse: mas o seu inspetor não vai gostar disso. E eu disse: a mim é que me importa. Ou me dão cadeira, ou então, se para me pôr em pé, tem que ser vocês a pôr-me em pé. Bem, lá me deram a cadeira. E, portanto, estive naquela situação de vez em quando, uns murros, uns pontapés, para acordar, e não só, não é? Sempre as mesmas perguntas: onde é a tipografia, o que é a organização, etc, etc. E, como de vez calcular, vocês não... Ninguém, quem viveu por isso, não pode imaginar. Começa-se num estado de enfraquecimento brutal, como de vez calcular. Para quem já fez alguma noitada, agora multiplica isso por 5, por 10, por 15... E chega-se a uma certa altura que se está num estado de debilitação física tremendo. E uma coisa curiosa é que, apesar disso, vai-se vendo, a Conceição já fez, aqui nas alucinações, né? Começa-se a ver bichos, vê-se variedíssimas coisas que não existem, mas que é pronto. Eu, a certa altura, até vi um PID que estava a violar
uma jovem, pá, mandei-lhe um pontapé, claro, veio logo o murro, saí logo para a porta fora, né? Ainda veio o inspetor e disse que ele era uma torre de 2 metros, né? E o inspetor Tinoco disse, você escolheu mal, porque ele era um câmara dos diabos, né? E, portanto, lá fomos aqui. Mas, a certa altura, a situação é de grande debilidade e eu cheguei ao momento em que já não podia... Não tinha-me acordado por causa do barulho, as pancadas, tá, mas já nem me podia manter em pé. Portanto, aquilo eram pits que se revezavam de 4 horas e iam mantendo... portanto, eram 2, a certa altura já não era um, eram 2, porque tinham que andar comigo ao colo, como eu costumo dizer, por baixo dos ombros, para me manter em pé. O que é que há de original nesta prisão, em relação à primeira, e uma experiência que passei, que julgo que foi o único preso que passou por ela. E a certa altura entrou um PID, um inspetor, e disse, bem, você não fala, mas isso é inútil, porque nós comprámos aos americanos uma máquina que vai buscar ao cérebro o que você lá tem, portanto, essa resistência é completamente inútil, que vocês vamos lá buscar o que você lá tem. Isto parece uma anedota, mas não é assim tão anedota como isso. Primeiro, porque havia uns zunzuns, isso hoje está confirmadíssimo, né? Que os americanos trabalhavam em produtos químicos para, digamos, amolecer a vontade, mudar a personalidade, isso hoje está documentado, portanto, havia que a CIA trabalhava nisso. Mas o senhor, o dito inspetor, portanto, tipo, armava-se cientista, veio-me explicar como é que funcionava o cérebro. Portanto, preparar-me psicologicamente para a hipótese da máquina, portanto, explicava que o cérebro assim, a memória acumula-se assada, dava-me uma explicação experiente. E a certa altura, quando julgavam que eu já estava maduro, né, psicologicamente, para a máquina, portanto, puseram uma máquina, portanto, fui à máquina, a máquina é um capacete, portanto, puseram um capacete, acenderam um holofote, eu comecei a sentir choques elétricos na cabeça, o PID diz, liga a máquina, agora, e não saiu nada, nada. Né? E eu comecei a desconfiar, mas não sei nada e tal, e o PID diz, pô, há aqui uma avaria, temos que o retirar, porque há aqui uma avaria, a máquina tem que ser consertada. Lá continuei a tortura do sono, eles foram supostamente arranjar a máquina, e o PID continuou-me a dar explicações de como era o cérebro, portanto aquilo era sempre todos os dias 2 lições sobre o cérebro, e a certa altura você vai outra vez à máquina. Portanto fui à máquina, e a mesma história, o capacete, as luzes, os choques, não é? Mas não saía nada. A máquina não dizia nada. E eu, que já estava mais morto do que vivo, porque está-se muito próximo disso, vai um médico, faz as apalpações e diz, ele ainda aguenta, mas muitas vezes enganaram-se. Né? E comigo podiam-se ter enganado, não se enganaram, mas em várias vezes se enganaram. Portanto, a função, chamar aquilo médico é um exagero, porque a função daquela criatura é dizer à polícia que a tortura pode... portanto, é um médico, é um PID, é um torturador também, e a função dele era explicar. Portanto, veio a máquina, naquilo não deu nada, né? O PID outra vez a mesma tanga de que está aqui uma avaria, e eu percebi que já era história a mais, mesmo num estado já lastimoso, como deveis calcular, né? E ainda fiz aquelas coisas patéticas, né? Porque aquilo, cenas patéticas, e de abrir os braços, né? Assim a Cristo, e disse, vocês veem isto, não treme nada, vocês daqui não vão levar nada, estão a perder o vosso tempo, e depois desculpem o palavrão e disse, vocês têm máquina, mas é merda, né? Eles riram-se, lá confessaram que não tinham máquina, mas lá me tentaram outra vez convencer a falar, eu disse, não vale a pena, não vos vou dizer literalmente nada. Tá. E, portanto, o que é que fizeram depois? Puseram um colchão no chão, e disseram ao PID, que eu já andava ao colo, portanto, já não, uma pessoa naquela altura não se aguenta em pé, as pernas ficam enormíssimas, né? A gente descalça os sapatos já não acabam nas pernas, começa-se a sangrar, porque as pernas são um trambolho enorme, começa a sangrar, portanto, corre o sangue. Ainda tive umas meias que estiveram numa exposição no partido, em que se via o sangue seco, né? Portanto, isto para dar ideia. O estado físico, eu nunca me vi ao espelho, mas devo imaginar o que é uma pessoa que está 17 dias, eu por acaso tive 27 dias sem me lavar, sem mudar de roupa. Eu, aliás, nem sei quando foi a primeira vez que mudei de roupa. Sei que estive 27 dias sem me lavar. Porquê? Porque eu depois, quando acabou a tortura de sono, fui para Caxias, como tinha fugido,
tive um castigo de 10 dias no segredo. O segredo era uma célula disciplinar, subterrânea, escura, completamente escura, né? São 24 horas por dia, ande sempre às escuras, se come às escuras, vai à casa de banho assim a palpar, chamar aquilo casa de banho, é um exagero, né? Mas vai-se juntar às paredes e tal, sempre escuro. E portanto, 17 com 7, são 27, e portanto só ao fim de 27 dias é que eu tomei banho, mas não me lembro sequer quando foi a primeira vez que mudei de roupa. Porquê? Porque eles roubaram a roupa toda, né? Portanto eu fui preso, só tive visitas meses depois, portanto com grande probabilidade, mas isso varreu-se-me completamente. Sei que tomei banho ao fim de 27 dias, isso, eu sei, portanto podeis imaginar o estado em que eu devia estar, de cheiro, de sujidade. Eu se me visse ao espelho, certamente devia ter uma barba enormíssima, portanto, sério, só até meio metro, a ver se o colchão ainda me tentava. É claro, quando viram que era inútil, que eu não lhes ia dizer nada, e que devia estar muito próximo da morte, lá me deixaram dormir, e eu costumo dizer que ainda ia inclinar, já ia a dormir. Né? Portanto, quando acordei, não sei quanto tempo tive a dormir, certamente 24 horas, coisa assim. Estava o PID, acordou, ele chamou o inspetor, agora vai à higiene. Ora, a higiene era cortar-me o cabelo. Ir à higiene foi cortar o cabelo completamente. Estavam convencidos que me humilhavam. Foi por isso que a Conceição não me conheceu. Eu, naquela altura, tinha uma farta cabeleira, portanto, repara-me completamente. Fiquei completamente raso, como não? E assim fui para o segredo de Caxias. E depois de Caxias ainda estive mais 3 meses isolado. Ainda tive 3 meses isolado. Completamente isolado. Mas aqui para vos dizer o seguinte, a nossa história, naturalmente uns tiveram presos mais anos, outros tiveram menos anos, outros, nós casámos de caseia, portanto isso é um outro aspecto, nós não éramos casados, isso é uma outra conquista do 25 de Abril, né? No fascismo, pessoas que não tivessem casados no papel não eram casados. Não tinham direito de ser filhos, não tinham, era tudo... Nós tivemos 5 anos sem nos vermos, 5 anos, nem mais, nem menos. Como não éramos casados, a Conceição saiu antes de mim, né? Depois voltou a ser presa, mas como não éramos casados, não tínhamos direito a visitas. Enquanto não casámos, não tínhamos direito a visitas. E, portanto, mas só para vos dizer... Mas casámos em Peniche. Já disse, casámos em Peniche, isso já tinha sido dito, aliás, já, portanto, uma cerimónia sem fotografias, sem mabrete, como é, não temos nenhuma fotografia do casamento, mas isso... Mas, portanto, só para vos dizer que a nossa vida é uma vida que outros milhares de portugueses que aqui viessem vos podiam contar exatamente o mesmo. Portanto, esperemos, os votos que fazemos é que nenhum de vocês, os vossos filhos no futuro, os vossos familiares, venham a passar por isto. Não vão passar. Como? Ora bem, ainda temos um bocadinho, ainda há tempo para perguntas. Eles não tiveram direito a fato sequer para o casamento, mas há uma história muito engraçada que o Domingos Abrantes teve direito a um fato para fugir da prisão, que foi um fato que a mãe lhe fez para ir ao julgamento, mas ele não podia dizer à mãe que estava em preparação uma das fugas mais célebres. Está na net, vocês depois poderão procurar fugir no carro que está no Museu do Caramulo. Um dia vão lá e veem o carro em que eles fugiram. 8. Curiosamente estivemos em Penacova, um motorista... Um fato também foi roubado. Que lhe foi roubado, pronto, ele não pôde usar na fuga. Curiosamente tivemos em Penacova aqui há uns anos um motorista desse carro, o António Terese, esteve aqui também em Penacova depois e contou aqui essa história ali na Casa do Povo. Pronto, mas então passaria então ao período de perguntas. Quem quiser pode fazer, tenho aqui o microfone, eu faço chegar aí. Ora bem, pronto, mas alunos, ponham já a mão no ar, quem queira, que é para nós sermos aqui rapidinhos, temos um quarto de hora para isto. Boa tarde. Eu gostava só de fazer uma pergunta
relacionada com os testemunhos que foram feitos, a razão de porque é que eram presos, porque é que foram torturados, acho que explicaram. Disseram que só quem passou é que consegue imaginar o que foi. De facto, para nós ouvir algumas destas coisas é só imaginar, não se consegue ter noção do que é passar por isso. A minha pergunta é, pode parecer uma pergunta um bocadinho tonta, mas que é o porquê é que resistiram. Não é tanto como é que foi possível resistir, mas porquê resistir, isto é, ouvindo estes relatos e a barbaridade destas torturas, no imediato o que se pensa é porque é que não era mais fácil fazer-lhes a vontade, isto é, porquê e como é que porquê que resistiram, no fundo é isto, ouvir isso. Pronto, quem quiser mais, há aqui mais 2 microfones, a gente pode até pôr um em cada lado da sala, quem quer? Estava aí atrás alguém a querer há bocadinho. Pronto, foi-me dito que tinham perguntas para fazer. Se não há, pode responder a esta pergunta e depois, entretanto, alguém mais ganhará coragem. Ora bem, nós fomos presos por razões óbvias, isto é, nós éramos inimigos do regime, portanto, lutávamos contra o regime, portanto, organizávamos pessoas para lutar contra o regime, era a nossa função, né? Editávamos jornais clandestinos em que se denunciava o regime, as torturas, os assassinatos, a exploração, que apelávamos à luta, portanto, e naturalmente a função da polícia era prender as pessoas que combatiam o regime. E caído na polícia, é evidente que houve pessoas que não resistiram. Isso é uma evidência, um facto histórico. Portanto, não resistiram, não aguentaram. Portanto, ora bem, mas não falar na polícia era uma questão de dignidade, era uma questão moral. Porquê? Porque falar significava que outras pessoas seriam presas. E, portanto, ninguém tem o direito, digamos, salvar a pele para à custa dos outros. Isto é, se eu falasse, a Conceição falasse, de certeza absoluta que iam ser presos outros. Portanto, claro, deixava de estar na tortura do sono, não tinha sido espancado, não tinha estado tanto tempo isolado, mas isso só podia ser feito à custa do sofrimento que era implicado a outros, além dos prejuízos que causava à nossa organização. E, naturalmente, para se resistir, há uma coisa basilar, é ter convicções, porque as convicções ali é que são postas à prova, né? Muita gente, antes de ser preso, não conhecia ninguém que julgasse, quando fosse preso, que ia falar. Se uma pessoa da nossa organização dissesse assim, eu se for preso, se calhar sou falar, é evidente que não se mantinha, nem era um dia, não se mantinha uma hora na organização. Portanto, a questão do resistir é uma questão, digamos, também aquilo era uma batalha. Portanto, porque a polícia pode torturar, pode espancar, pode assassinar, mas há uma coisa que não pode. É que se nós não lhe dissermos aquilo que eles querem, quem ganha sobre nós. Aquilo é uma batalha, se perde ou ganha. Né? Portanto, sair dali de cabeça erguida, eles mostram que, apesar de todos os instrumentos que tinham, eram impotentes face às nossas convicções. Boa tarde. Não está a dar. Tens de ligar o microfone. Amor. Gostava de saber se teve ajuda de polícias ou amigos na organização da fuga e quanto tempo é que demorou a organização da fuga? Eu gostava de saber como é que vocês conseguiram falar entre os que ajudaram à fuga. Ora bem, a fuga, eu para vos falar da fuga, precisava de 1h10. Não consigo relatar a fuga em menos de 1h10. Portanto, estão a ver que era. Porque a fuga demorou 60 segundos. 60 segundos. 1 minuto. Mas demorou quase 1 ano a preparar.
tivemos que resolver problemas técnicos e de resposta a problemas muitíssimo complexos, alguns dos quais não havia respostas teóricas. E uma delas era saber, porque esta fuga tem vários ingredientes que são únicos, que é o facto de termos fugido num carro que tinha sido do Salazar, né? Que era suposto ser blindado, era difícil que o Salazar não usasse um carro, mas isso era uma coisa que só se ia saber na altura. Esta fuga tem uma característica, porque os carcereiros, portanto os guardas, assistiram desde o primeiro segundo até ao último segundo, assistiram a toda a fuga, toda. E nós, quando fugimos, já sabíamos que íamos ser baleados, porque eles tinham espingardas. Eu, por exemplo, o carro, antes de nós entrarmos no carro, o carro teve que ir ter connosco, isso também é um problema muito complicado, que agora não vos posso estar a contar. O espaço que ficou entre o carro e os presos que tinham que entrar de um lado, eu sentia a espingarda da GNR nas minhas costas. De tal forma que ele me empurrou para o carro, para a porta para onde eu tinha que entrar. Portanto, assistiram a tudo. E, portanto, a surpresa, aquilo foi um fator de surpresa. Né? Portanto, provou-se, e foi no decurso da fuga, eles ainda dispararam 17 ou 18 tiros sobre o carro, e foi nessa altura que se provou que o carro era mesmo blindado. Mas isso, teoricamente, só naquela altura é que se sabia, é que se soube, é que ficou claro. Né? A outra questão complicada é que o carro tinha que arrebentar com o portão. Nós estávamos dentro de uma cadeia fechada. Né? Portanto, e isso foi um problema sério, saber o que é que acontecia ao carro se não rebentasse com o portão, se ficava esmagado, não fica. Mas isso. Agora, esta fuga, portanto, tem essas características, são 60 segundos, mas eu quero-vos dizer que para quem foge 60 segundos é uma eternidade. Parece que nunca mais chegou ao fim. Aquele minuto é uma coisa que parece um século, uma coisa terrível do ponto de vista, porque nós estamos a ver os tiros, estamos a ver os janelas a disparar, portanto, os problemas sucessivos, passa-se um portão, passa-se o outro, rebenta, não rebenta, portanto... Está na família ou não? Exatamente. Mas esta fuga teve uma solução extraordinária para isto, porque isto teve a colaboração de um camarada nosso, que se fez Rachado era um nome que nós na cadeia usávamos aos presos, muito poucos, que se passavam para o lado da polícia, passavam a trabalhar para a cadeia. Portanto, eram pessoas desprezíveis, nós não lhes falávamos, as nossas famílias não falavam às famílias dele, portanto, tinham descido ao nível mais baixo que se pode descer um preso político. Eram os rachados. Só que convencemos, nós estávamos isolados, e um dia a direção da cadeia cometeu um erro monumental. Né? Se via que havia organização, não teve dúvidas em perceber que, de onde é que estava a direção da cadeia, e, portanto, espalhou-nos por todas as salas. Mas também porque já estávamos, nessa altura estavam dirigentes do partido muitos presos, e, portanto, estavam concentrados, tiveram medo de tanta concentração numa sala, e cometeram o erro monumental de nos espalhar por as diferentes salas. E foi nisso que um camarada nosso convenceu um outro, digamos, a rachar, neste caso um falso rachado, que se fez, bateu à porta, o forte comunismo, não quer mais políticas, não quer... E, portanto, ofereceu-se para trabalhar para a polícia. Eles ainda tiveram alguma dificuldade, porque não encaixava bem no perfil do rachado, e tornou-se o preso que mais confiança tinha. A direção, ele tinha a direção da cadeia tinha mais confiança dele que nos guardas. Não? Um artista autêntico, uma pessoa que revelou um talento extraordinário. E reparem que é uma tarefa muito difícil, porque ele, à luz dos presos, os presos deixaram de falar, né? As nossas famílias cortaram com as famílias dele. Portanto, digamos, os meses que ele teve nesta situação é uma coisa muito dolorosa. Né? Claro, havia quem soubesse que ele não era um bandido. Né? Mas a fábrica, ele trabalhava na Carris, havia uma solidariedade, pagava-lhe um salário, deixaram logo de pagar o salário à mulher, portanto, como resposta a isso. Portanto, ele, estoicamente, digamos, ganhou confiança e, portanto, esteve em condições de conduzir o carro depois à rua. Mas isso é uma história. Se quiserem ver, acho que não me perdem o vosso tempo, vocês vão ao YouTube, Caramulo, Fuga de Caxias, está lá a descrição da fuga. Está lá o carro, até está o carro. Exatamente. E como está no vídeo, há mais uma pergunta e há também um limite que é levar os transportes públicos.
Sim. Eu gostaria de saber onde é que estavam no dia 25 de Abril e como é que souberam daquilo que estava a acontecer na rua. Não percebi. Onde é que estavam no dia 25 de Abril? Nós. Ora bem, nós estávamos, por acaso, não estávamos juntos. Eu tinha ido a Bruxelas fazer nós tínhamos ido para a clandestinidade no dia 6 de fevereiro de 1974. Que saíste da prisão em 73. Saí da cadeia em 73, passámos à clandestinidade no dia 6 de fevereiro de 1974. E até uma história muito curiosa, se tiver algum minuto, porque a Conceição estava cá fora, portanto vivíamos em casa da minha mãe, tinha frigorífico, a máquina de lavar, etc. Como íamos para a clandestinidade, aquilo era uma inutilidade. Né? Era uma inutilidade, e não sabíamos por quanto tempo íamos, porque digamos, não sabíamos que tinha o 25 de Abril, portanto, quais eram as hipóteses? Ou voltávamos a ser presos, portanto eram muito mais anos, ou estávamos na clandestinidade, seriam muitos anos, ou éramos mortos como outros, e portanto, e demos aquilo tudo. A máquina, a mobília, e devíamos encontrar tudo intacto, porque os camaradas a quem tínhamos dado aquilo não tinham ido buscar nada e, portanto, reocupámos aquilo. Costuma ser quem dá e tira, vai para o inferno, então, estava lá tudo. Portanto, eu tinha ido a Bruxelas fazer uma reunião com representantes dos movimentos de libertação das colónias, portanto, em Bruxelas, e a Conceição estava em Paris, portanto, e ela soube primeiro do que eu, porque eu vinha depois no comboio de Bruxelas, foi à chegada a Paris é que soube do 25 de Abril. E dizer-vos que ligámos o rádio, naquela altura não tínhamos televisão, né? E as preocupações eram mais comuns, porque aquela Junta de Salvação Nacional era de fugir. O Spínola, que era um fulano nazi assumido, né? Aquilo deixou-nos os cabelos em pé. Porque havia também uma tentativa, digamos, de se antecipar à queda do regime para salvar as colónias e salvar o regime. Portanto, podia ser uma situação dessas, não sabíamos, mas depois, rapidamente, voltámos ao país, uma célebre, as fotografias há para aí de todo lado, viemos com o Álvaro Cunhal, portanto, vi eu, a Conceição, viemos no mesmo avião, regressámos ao país no dia 30 de abril de 1974, à véspera do 1º de maio. E foram recebidos em festa. Exatamente. E fomos recebidos por uma grande festa. Muitos milhares de pessoas na rua. Agora, imaginai, nós nunca tínhamos visto bandeiras vermelhas na rua. Né? As manifestações, todas a que assistimos, foram sempre de gente perseguida. E, aliás, eu saí da cadeia em março e fomos logo para a manifestação de Aveiro, o Congresso de Aveiro, pancadaria. Portanto, e chegamos ali, milhares de pessoas na rua, bandeiras vermelhas, coisas que a gente nunca tinha visto, que foi-se com o martelo. Era um outro mundo completamente diferente. Obrigado. Não sei se és Eu também, em nome do município, agradecer o convite. Eu sou da geração pós 25 de Abril, tenho precisamente 40 anos, ou vou fazê-los este ano, e agradecer também o que eu vi aqui hoje, porque por vezes falamos de história, e a história parece que foi há muito tempo, foi só há 40 anos, e consideramos ainda os privilegiados os que aqui estamos, porque temos ainda alguém que nos conte quem viveu essa história. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas palavras.